Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, mais uma vez é uma alegria estar aqui com cada um de vocês, falando sobre a palavra do Senhor, buscando cada vez mais a palavra do Senhor, o reino de Deus e a justiça dele, na certeza de que todas as demais coisas serão acrescentadas àquele que busca fervorosamente, que busca verdadeiramente a palavra do Senhor, que nós possamos seguir orando, seguir buscando a orientação de Deus, a bênção de Deus, a direção de Deus, para que nós possamos avançar naquilo que Ele tem para cada um de nós, naquilo que Ele tem para as nossas vidas, porque a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é a bênção do Senhor que enriquece e não traz dor, que a gente possa verdadeiramente seguir buscando a palavra de Deus. E hoje eu queria falar com vocês sobre 1 Samuel 17, lá naqueles versículos que são os versículos muito conhecidos, o versículo 49 e o versículo 50, que é quando Davi derruba o gigante, é quando Davi vence o gigante. E aí aqui eu queria fazer uma reflexão com cada um de vocês neste momento, que é por que Davi consegue derrotar o gigante, por que Davi derrota o Golias? Porque Davi não olhava para o gigante, Davi olhava para Deus. Aleluia! Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Enquanto nós seguirmos olhando para o gigante, enquanto nós seguirmos olhando para as dificuldades, enquanto nós seguirmos olhando para os nossos desafios, para aquilo que a gente precisa avançar, a gente não vai verdadeiramente avançar, porque nós tiramos os olhos de Deus, nós tiramos os olhos de Jesus. Lembra a passagem quando Pedro pede para que Jesus peça para que ele caminhe na direção dele e ele sai do barco? O que Jesus pede para Pedro? Não desvie o olhar de mim, Pedro. Siga me olhando, segue olhando para Jesus, porque se a gente seguir olhando para Jesus, se a gente seguir firme na direção de Jesus Cristo, dificilmente a gente vai afundar. Mas quando a gente tira os olhos de Jesus, ou melhor, quando Pedro tira os olhos de Jesus, o que ele começa a acontecer? O que acaba a acontecer exatamente naquele momento em que ele tira os olhos de Jesus e começa a colocar o olhar dele na tempestade, o olhar dele no mar bravo, o olhar dele nos desafios, ele começa a afundar. E mesmo assim, Jesus é tão misericordioso, Jesus é tão bondoso, Jesus é tão bom com cada um de nós, que ele vai lá e resgata Pedro, ele puxa Pedro pelas mãos, né, e traz ele à superfície. Mas essa história, assim como a de Davi, quer nos ensinar que nós precisamos manter os nossos olhos no alvo. E onde está o nosso alvo? O nosso alvo está em Jesus, está em Deus, está na palavra, está na oração, está no jejum. Ou seja, diante de uma dificuldade, diante de um desafio, diante de algo que nós precisamos de alguma forma resolver em nossas vidas, nós precisamos olhar para o alvo. Davi derrota Golias porque ele não consegue suportar a afronta do gigante. Quando o gigante está diante do deserto de Saul e ele começa a blasfemar contra Deus, começa a chamar, a pedir que algum guerreiro se apresente para enfrentá-lo, dizendo que ele pode tudo, que Deus dos israelitas não podia absolutamente nada, é isso que faz com que o coração de Davi sofra. Ele fala assim, mas como que esse homem está afrontando o nosso Deus? É isso que faz com que ele enfrente aquele gigante. Ele não enfrenta o gigante porque ele olha para o gigante, ou porque ele quer derrubar o gigante, ou porque ele quer vencer o gigante. Ele não quer a glória para ele, mas ele não consegue suportar a afronta daquele gigante diante do Deus, do nosso Deus. E é exatamente assim que a gente precisa enfrentar os nossos desafios. A gente não pode suportar a afronta desses desafios ou dessas dificuldades diante do nosso Deus, ou seja, porque o nosso Deus está ali disposto para lutar com nós as nossas batalhas, para vencer as nossas batalhas, porque Ele é o Deus que nunca perdeu uma única batalha. Esse é o nosso Deus, aleluia. Então que a gente possa, em todo tempo, em
todo o momento não tirar os olhos de Deus, que a gente possa manter os nossos olhos firmes na direção de Deus, que a gente possa manter os nossos olhos, nossos olhares firmes na direção de Jesus Cristo, porque se a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a afundar diante das tempestades, diante do mar bravio. Se a gente não olha para Deus, a gente não vai conseguir enfrentar o gigante, porque a gente vai olhar para o gigante, a gente vai olhar para a dificuldade. E não é possível que a gente faça as duas coisas ao mesmo tempo. Ou a gente olha para Deus, ou a gente olha para o gigante. Ou a gente olha para Jesus, ou a gente começa a perceber a tempestade. E quando a gente olha para a tempestade ou quando a gente olha para o gigante, certamente a gente vai perecer. Mas se a gente olhar para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, se a gente olhar para Deus, que é aquele que tudo pode, que é imutável, que é poderoso, que é onipotente, onipresente, onisciente, a gente fatalmente vai vencer não só essa batalha, mas toda e qualquer batalha. Então fica com essa palavra poderosa para o dia de hoje.